Lucas, capítulo 9, versículos... Obrigado, meu irmão. Versículos 57 ao versículo 62. O tema da mensagem é o alto custo em seguir a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oremos. Bendito Deus, Pai de toda a verdade, estamos reunidos nesta noite, nesta igreja, para glorificar e exaltar o Teu nome. Já oramos, lemos a Tua palavra, Te adoramos por meio dos louvores, Te adoramos por estarmos juntos, reunidos em Teu nome. Agora, ó Deus, eu sei que a Tua palavra é verdadeira e ela faz aquilo que lhe agrada, e o que lhe agrada é salvar vidas para a glória do Teu nome. Nos abençoa nesta noite, abençoa esta igreja, ó Deus, o aniversário desta igreja, que esta igreja completa mais uma primavera que continue firme e atuante na presença de Jesus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O alto custo em seguir a Jesus. Nesse texto, o Senhor Jesus, ele vai dialogar com algumas pessoas que o seguiam ou que pretendiam segui-lo. Duas pessoas interpelaram Jesus e Jesus interpelou uma pessoa. E estas pessoas deram suas justificativas, as suas condições para seguir a Jesus. E Jesus, ele vai conversar com essas pessoas e vai tratar de questões de vida e de morte, questões de urgência e questão de emergência. É interessante perceber que as pessoas que valorizam o dinheiro mais do que Jesus não podem seguir a Jesus. É justamente o que eu falei, eu vou repetir. As pessoas que valorizam o dinheiro mais do que a Jesus não podem seguir a Jesus. Não que o dinheiro seja mau em si. A Bíblia o personifica, o chama de Mamon. O dinheiro é um Deus, e é um Deus que devemos subjugar, que devemos ficar no controle e não sermos controlados. O que acontece é que muitas pessoas ficam obcecadas pelo dinheiro. É só você lembrar da Telex Free, o sucesso que fez no Brasil, até que a Justiça Federal acabasse com a atuação da Telex Free. Porque, eu não sei se os irmãos aqui entraram nessa, mas lá em Patos muita gente entrou e me perguntava e eu dizia: não existe dinheiro fácil. A regra de Pareto, o contabilista italiano, é clara: para R$1 gasto, outra pessoa tem que pagar R$1. Para você entrar numa Telex Free, para você ganhar dinheiro, tem muita gente financiando você. E muita gente, inclusive gente do povo de Deus, entrou nesta e foi uma barca furada. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe diziam: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus, como Deus, conhecia o seu coração e sabia que aquela palavra daquele homem não era verdadeira.
aquela palavra daquele homem não era real. Ele queria agradar a Jesus. Ele queria fazer um enfeite com Jesus. Ele queria fazer uma cena com Jesus. Mas Jesus, conhecendo os corações, Jesus responde: as raposas têm covis, isto é, as raposas têm suas covas, seus buracos, onde moram, se escondem, criam seus filhotes, saem à noite para caçar. As aves do céu têm seus ninhos e criaram os seus passarinhos. Mas Jesus, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. E se você perceber nos evangelhos, nos 3 anos e meio que Jesus comissionou os apóstolos e andou com os seus discípulos, eram 12 apóstolos e discípulos que somavam até 120 discípulos, Jesus era sustentado por algumas mulheres, Susana, Maria Madalena e outras mulheres. Jesus não tinha mais casa própria, ele largou tudo para cumprir a missão de salvar e resgatar o homem das trevas e levá-lo para a luz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus está dizendo o quê? Olha, você que valoriza o conforto financeiro, você que valoriza a segurança financeira, você que valoriza os bens materiais, você que vive obcecado pelo trabalho, obcecado pelo dinheiro, obcecado pelo ganho fácil, você não pode me seguir, porque eu não tenho riqueza para oferecer a você, eu não tenho vantagem para oferecer a você, eu tenho cruz para oferecer a você, eu tenho salvação para oferecer a você. E muitas pessoas hoje em dia que pregam um falso evangelho, o evangelho da prosperidade, que diz que quanto mais você dá a Deus, mais você recebe, essas pessoas enganam os outros, porque Jesus mesmo, sendo Deus, mas como homem, ele não tinha onde colocar a cabeça, ele não tinha onde deitar que fosse dele. Tudo que ele tinha era emprestado. A vida de Jesus foi assim, do nascimento à morte, tudo foi emprestado. A manjedoura, tudo, até o túmulo foi emprestado. Jesus não tinha nada. Então muitas pessoas aproximam-se de Jesus, querendo as bênçãos de Jesus, querendo os favores financeiros, e Jesus deixa claro para estas pessoas, as pessoas que valorizam o conforto financeiro, as pessoas que valorizam a segurança financeira, não podem me seguir. A geração que nós vivemos hoje é uma geração hedonista, uma geração que ama-se a si mesmo, uma geração narcisista. Hedonista é uma geração que gosta dos prazeres, gosta da facilidade, gosta das coisas fáceis, gosta de tudo que é facilitado. E você percebe isso convivendo com as pessoas, estudando com as pessoas, trabalhando com as pessoas não querem caminhar mais pela porta estreita, as pessoas querem facilidade. Qualquer igreja que abrir numa esquina, numa garagem, ou num local e alugar e começar a enganar as pessoas, dizer que tem cura, que tem milagre, venha de dinheiro, você se afaste destas igrejas, procure as igrejas onde pregam realmente a palavra de Deus, porque Jesus disse, as raposas têm onde morar, os pássaros têm onde morar, mas o Filho do Homem não tem onde morar. Então, as pessoas que valorizam a vida financeira mais do que a Jesus, não podem seguir Jesus. Jesus não está dizendo que você não pode fazer um concurso público e passar e ganhar um bom salário. Jesus não está dizendo que você não pode abrir um comércio e ganhar um bom dividendo. Você deve viver em função de Deus. O que nós percebemos é que muitas pessoas, crentes em Jesus, elas, quando estão numa situação difícil, elas buscam mais o Senhor, elas buscam mais a palavra de Deus. E quando alcançam um status financeiro maior, a primeira coisa que estas pessoas fazem é afastar-se do convívio da igreja. É incrível. O pastor Ariel sabe muito bem disso, porque é pastor há algum tempo, há um bom tempo, e sabe como isso já presenciou em alguma igreja que ele pastoreou, que ele trabalhou. E é isso que a gente percebe. Eu lembro de um casal que havia em São Luís, que a criança nasceu com uma doença muito séria, que eles gastavam muito dinheiro para trazer um leite da Alemanha. Tal era a doença desse bebê, eu não lembro a doença, mas eles importavam
eles importavam esse leite da Alemanha e custava praticamente 70% de seus salários. Nós ajudávamos essa família de várias maneiras, de várias formas. Mas um dia Deus abriu as portas, e tanto eles orarem, Deus abriu as portas de trabalho para ele e para ela, e passaram a ganhar muito bem, e passaram a gastar apenas 30% do orçamento familiar com o leite que vinha da Alemanha para a sua criança. Abandonaram a igreja, diziam que estavam cansados, que haviam trabalhado bastante, que a luta era enorme, esfriaram e se afastaram da igreja. Jesus adverte: o filho do homem não tem onde dormir, o filho do homem não tem onde morar, o filho do homem vive de empréstimos, porque a missão dele era urgente. Então não pense que as pessoas que valorizam o conforto financeiro, as pessoas que valorizam o status quo da sociedade, que a sociedade oferece, essas pessoas não podem seguir Jesus. Se você abrir a Bíblia junto comigo, 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 9, você vai ver a advertência do apóstolo Paulo quanto ao dinheiro. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, isto é, naufragam os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O dinheiro é bom, mas você não pode amá-lo. O dinheiro é útil, mas você não pode amá-lo. O dinheiro é importante para pagar as contas, mas você não pode amá-lo. Você não pode prescindir de sua família, você não pode prescindir de sua igreja, você não pode ver em função do dinheiro, porque quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer. E minha avó dizia que a busca pelo dinheiro é como um poço sem fundo, quanto mais você cava, mais tem que cavar. E se você perceber, você percebe isso, quantas pessoas estavam em uma situação financeira precária e foram abençoadas por Deus, e foram tocadas pelo Senhor, e começaram a viver e trabalhar e ganhar de maneira melhor e mais. Essas pessoas paulatinamente, isto é, vagarosamente, começaram a se afastar dos caminhos do Senhor. Então, pessoas que pensam só no dinheiro, pessoas que pensam só na fama, pessoas que pensam só na segurança financeira, não podem seguir a Jesus. Você deve viver em função de Deus, e quando você vive em função de Deus, você usa o dinheiro para a glória de Deus. Você é um dizimista, você é um ofertante, você oferta na campanha de construção, você oferta na campanha de missões, você ajuda os necessitados e você abençoa pessoas para a glória e honra de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque você é senhor do seu dinheiro. Isso é muito importante. Jesus não condena você comprar uma roupa boa, um carro bom, ter uma casa própria, não, mas Jesus está advertindo que as pessoas que vivem, as pessoas que se tornam loucas pelo ganho do dinheiro, elas não podem seguir a Jesus. Jesus conhecia o coração daquele homem. Eu seguir-te-ei para onde quer que fores. O senhor vai para onde? Eu vou atrás. Mas Jesus sabia que o coração daquele homem era pusilânime. Jesus sabia que seu coração era dobre. Jesus sabia que seu coração não era um coração verdadeiro para com ele. Então Jesus respondeu isso. E você pode imaginar o que este homem fez? Continuou seguindo a Jesus? O texto não diz, mas por inferência nós podemos perceber que ele não continuou mais seguindo a Jesus. Versículos 59 e 60. E disse a outro: segue-me. Aí Jesus agora que interpela. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus diz que as pessoas que valorizam mais a família do que a Jesus não podem seguir a Jesus. As pessoas que valorizam a família acima do Senhor Jesus não podem seguir a Jesus, porque elas vivem presas. É interessante notar aqui algo muito importante, quando Jesus diz assim: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos,
porém tu vai e anuncia o reino de Deus. A Bíblia King James, ela traz uma nota de rodapé, que ela explica que aquele homem, quando disse a Jesus, Senhor, deixa primeiro, vai enterrar meu pai, o pai dele não estava morto num caixão, não. O pai dele estava vivo, já idoso. E ele disse a Jesus, em outras palavras, deixa meu pai morrer, deixa meu pai falecer, já está velhinho, já está doente, que eu vou, sepulto meu pai, e eu estou livre e desimpedido, e assim eu poderei seguir-te, ó Senhor Jesus. E Jesus responde, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Todo homem judeu daquela época de Jesus, se o pai tivesse morto, ele ia cuidar do esquife, ele ia cuidar da alimentação, ele ia cuidar dos familiares, ele ia anunciar de esquina em esquina, papai morreu, papai fulano de tal morreu, o filho de fulano de tal morreu. O trabalho dele, como filho, era providenciar o enterro, chamar a pessoa. Se o pai não era muito amoroso e não tinha que ninguém chorasse, ele tinha que contratar carpideiras que chorassem no lugar dos familiares, porque tem gente ruim que morre e ninguém chora. Você sabe disso, né? E naquela época tinha carpideiras profissionais que o trabalho dele era chorar mesmo. Porque o judeu é muito dramático, o brasileiro é dramático, porque a maioria das famílias brasileiras descendem dos judeus, dos cristãos novos que vieram para o Brasil, que foram obrigados a serem católicos por imposição de Portugal, para não serem mortos e assassinados e tiverem seus bens confiscados. Então, o judeu é muito dramático. No enterro de um pai, por exemplo, a lamentação era muito grande. José morreu e passaram-se vários dias chorando. O povo era muito dramático, arrancava os cabelos, arrancava a barba, chorava, gritava. Você já deve ter visto alguma cena fúnebre de alguém dizer assim, deixa, maninha, ou voinha, ou vovô, eu vou com o senhor, e joga em cima do caixão. Já viu alguém fazer isso? Já viu? Pronto, o nordestino descende dos judeus, viu? E o homem judeu, ele não estava com cabeça para ficar assim, Senhor, olha, eu vou... Não, ele estava agoniado, providenciar o esquife, não levava defunto ao templo do Senhor, porque o templo do Senhor era santo. Esse negócio de levar defunto para a igreja é coisa de romanismo. Era na casa, bem velado na casa. Ele providenciava a alimentação, providenciava o esquife, providenciava a publicidade, providenciava todas as coisas necessárias. Então aquele homem não estava com o pai, enterrando o pai. Ele foi muito ruim ao dizer, quando papai morrer eu vou lhe seguir. Quantas pessoas não dizem isso hoje em dia? Ah, pastor, só vou ser crente quando meus pais morrerem, porque eu estou cuidando de meus pais, meu pai já está idoso, minha mãe está idosa, aquela coisa toda. Jesus quer que você não abandone seus familiares, claro que não, mas Jesus quer que você entregue sua vida completamente a Ele. Jesus é claro nisso, porque a missão é urgente. Vai tu e anuncia o reino de Deus. A missão ainda continua em urgência. As pessoas estão se perdendo sem Deus e sem salvação, e elas precisam ouvir que só Jesus salva. É necessário isso. A igreja tem que anunciar e proclamar o evangelho, e é urgente. A obra de Jesus é totalmente urgente. Não existe essa coisa de para depois, amanhã eu faço, porque o dia de amanhã pertence a Deus e não a nós. Então é isso que Jesus estava dizendo para aquele homem: deixe que os mortos, as pessoas que não têm Jesus, mortos espiritualmente, enterrem os seus mortos, porém tu venha e anuncia o governo de Deus nos corações que precisam, que carecem da graça de Jesus Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? É o clamor de Paulo em Romanos capítulo 10. É interessante isso, você perceber. Abra comigo Mateus 10, 37. Uma referência paralela que vai nos mostrar, confirmar aquilo que nós estamos pregando nesta noite. Mateus 10, 37. O contexto é de negar a Jesus. Eu vou ler do versículo 33 para você entender o 37. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele vai explicar por quê. Qual é a guerra que Jesus traz ao mundo?
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você não pode colocar a sua família em primeiro lugar. Jesus não está dizendo que você deve abandonar a sua família. Não é isso. Mas você não pode ver em função de adoração à sua família. Quantas pessoas são assim? Eu conheço um homem em Patos que ama o evangelho, ama a igreja, mas ele prometeu ao avô dele, que era um homem muito religioso, no leito da morte de seu avô disse: meu neto, vem aqui, eu estou morrendo, eu quero lhe fazer o último pedido. Por favor, nunca entre para a lei dos crentes. Não desonre o seu avô que está partindo. E o avô morreu. Ele disse: pastor, eu amo o evangelho, eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu gosto das mensagens, mas eu não posso quebrar a palavra que eu fiz ao meu avô. Eu disse: lamentavelmente, você vai morrer sem Jesus. Ninguém pode fazer uma promessa dessa para um homem. Por melhor que seja um avô, uma avó, um pai, uma mãe, por melhor que sejam essas pessoas, nós não podemos abandonar o evangelho por causa delas. Eu lembro que eu era novo convertido. Meu pai tinha um bar. Meu pai foi dono de bar durante muitos anos. Taxista, dono de bar, investigador, mágico. O pai era um paraibano, múltiplas atividades. E eu me converti com 18 anos, novo convertido. E meu pai disse: meu filho, sábado é dia de feira aqui em Picuí, lá na Paraíba. Me ajude oferecendo meiota, dose de cachaça, dose de uísque. Tira gosto. Tá, pai. Eu era novo convertido. E servi um sábado, 2 sábados, no terceiro sábado servi. No domingo fui evangelizar com os irmãos da Igreja Batista. Quando evangelizei um senhor de idade, sentado numa casinha de porta e janela. Ele disse assim: é engraçado esses crentes. Esse ano é de 1984. É engraçado esses crentes. Vende cachaça no bar e vem falar de Jesus para mim. Você é um crente isso, isto e aquilo. Não vou dizer, porque não precisa. Você já sabe o que ele falou. Eu saí dali chorando e procurei meu pastor à época, pastor Venturieri. E ele disse: não trabalhe mais no bar de seu pai. E eu cheguei em casa e disse: pai, a partir de hoje eu não trabalho mais no seu bar. Foi um barulho grande. Meu pai fazia um barulho. Meu pai era aquele homem que fazia tempestades em copo d'água. O barulho foi grande. Mas dor dá e passa. E passou. E eu não trabalhei mais no bar. E eu ali entendi que Jesus estava me chamando para o ministério da palavra. Queridos, você tem que entender uma coisa. Sua família, você deve respeitar, honrar, evangelizar, mas ser firme na sua posição de crente em Jesus Cristo. Você não pode ter uma atitude dúbia. Não. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Dói, mas no fim, seus familiares perceberão que você é crente em Jesus Cristo. Eu sempre ensino isso aos adolescentes, aos jovens da igreja. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Quantas pessoas estão se perdendo, meus irmãos? Seus colegas de classe estão se perdendo sem Jesus. Seus colegas de trabalho adentrando nas trevas. Seus vizinhos, a cada dia mais, a passos largos para a morte e para o inferno. E você calado? Vai tu
e anuncia o reino de Deus. Não se preocupe com a conversão, porque a conversão é obra do Espírito Santo. O seu trabalho é anunciar o reino de Deus. Então as pessoas que valorizam a família acima do Senhor Jesus não podem seguir a Jesus. Jesus veio de colocar uma guerra. Que guerra é essa? Porque você sabe muito bem, cada um tem uma história para seguir a Jesus que está aqui nesta noite. Você que ainda não tem Jesus no seu coração, saiba que quando você entrega a vida a Jesus, você tem os seus pecados perdoados, você recebe a remissão dos pecados, você recebe a vida eterna e você começa a se preparar para anunciar o reino de Deus, para ganhar a sua família para Jesus, para ganhar todos para o Senhor, através do seu testemunho, através da pregação da palavra, através de sua vida. Eu tenho um amigo que é pastor, conterrâneo meu, ele é pastor lá em Canguaretama, Rio Grande do Norte. E ele se converteu, e lá na Paraíba, toda 3 horas da tarde, lá no sertão da Paraíba, é assim. 3 da tarde tem que tomar café com bolo e pão. Algumas famílias, por causa do trabalho, dos estudos, estão perdendo o hábito. Mas 3 da tarde é hora de ir na padaria, comprar o pão quentinho e tomar um bom café. E ele no café, ele começou a pregar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua irmã, que eram bem religiosos. E seu pai um dia disse: você está proibido de pregar a palavra de Deus aqui. Eu não quero mais ouvir isso. E era um homem religioso. Inclusive ele era da pastoral da sua religiosidade, mas não queria ouvir a palavra de Deus. Aí ele disse: pai, já que o senhor me proíbe pregar, eu posso ler a Bíblia? A Bíblia pode. A Bíblia pode. E ele começou a ler a Bíblia. Gênesis primeiro. Foi lendo a Bíblia. Com 6 meses, sua irmã entrega a vida a Jesus. Ele só lendo a Bíblia. Com 2 anos, sua mãe entrega a vida a Jesus. Ele só lendo a Bíblia. Com mais 2 anos, 4 anos e meio, o seu velho pai entregou a vida a Jesus Cristo. Ele só lendo a Bíblia. Isso é anunciar o reino de Deus. Os pais dele já partiram para a eternidade, mas partiram salvos pelo sangue de Jesus. Sua irmã ainda continua na Igreja Batista, lá na cidade de Ipicuí, na Paraíba. Uma bênção a vida, uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus, que vive e prega a palavra de Deus. Inclusive foi para missões, abrir igrejas para a glória de Jesus. Por último, versículos 61 a 62. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. As pessoas que não perdoam e que olham para o passado não podem seguir a Jesus. As pessoas que vivem olhando para o passado, não perdoam os outros erros que as pessoas cometeram, nem a si mesma, não podem seguir a Jesus. E Jesus compara com o agricultor que pega o arado puxado pelo animal, porque se olhar para trás, o animal vai se conduzir para a esquerda ou para a direita e vai fazer um zigue-zague na plantação, e o pastor já plantou, sabe que não serve, vai ficar mal feito o roçado, o sulco da terra que é cavado tem que estar alinhado lá com o jumentinho, lá com a égua, lá com o boi, ou se for um cultivador mecânico, tem que ter cuidado para traçar o sulco na terra bem direito. Então as pessoas que olham para o passado, elas não podem seguir a Jesus de maneira nenhuma. Como é que elas vão seguir a Jesus? Não perdoam ninguém. Eu vou me despedir do meu pai. A obra de Jesus é urgente. Você já se despediu de alguém? Já viu como nós somos dramáticos quando nos despedimos uns dos outros? Em aeroporto, em rodoviária, pai e mãe, mãe e filha, pai e filha. Já pensou como se despedem? A
pessoa vai ali para Patos, para São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, que é ali, bem pertinho. Eu já vi cada cena de despedida em rodoviária, em aeroportos. Beijo, abraço, lágrimas, choro. É igual dor, daí passa. Você chega em casa, está normal. Mas nós somos assim, isso é bom, o brasileiro é aconchegante, eu gosto disso. Mas você não pode ficar preso ao passado. Tem hora que você tem que largar o passado, abandonar aquilo que te tanto fez mal, abandonar aquilo que tanto te fez sofrer. Tem que ter coragem para romper o cordão umbilical. E com os pais têm que entender que o filho cresce, desenvolve, vai trabalhar, se forma, casa e bate asas e você fica sozinho. Eu me lembro daqui uns dias, vamos ficar só, meu filho casa agora em dezembro, 16 de dezembro. O outro está com namoro, que eu acho que vai dar noivado. Já conversei com eles e o amor está grande. Provavelmente em 2020 eu e a mulher dentro de casa olhando para o outro. Tomé e Bebé olhando para o outro. Na verdade, às vezes eu digo, Milena, nós devíamos ter tido 6, 7 filhos. 2 filhos são pouco demais. Era para ter uma casa cheia. Eu digo isso brincando. Ela teve 2 gravidezes complicadas. E ela é um milagre de Deus. Porque vi a hora de perder ela e os meninos, tanto do Rony como do Davi, mas Deus sustentou pela graça de Deus. A pessoa que com o tempo passado não pode seguir a Jesus. Não vai nesse negócio de ser crente não, rapaz. Não pode dançar, não pode beber cachaça, não pode roubar mais, não pode mentir. A vida é boa. Não, acaba com isso, rapaz. Desse negócio de ser crente, isso é besteira. Eu já ouvi muito isso. Você já ouviu isso? Sim ou não? É verdade. Mas você não pode olhar para a sua casa e olhar para o passado. Você tem que seguir em frente, não abandonar a família, mas seguir em frente. Efésios 4:32 é um texto lindo, que é uma advertência, irmãos, maravilhosa, que muitos de nós não colocamos em prática, deveríamos colocar. Diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoe, jogue o fardo, não olhe para o passado. Irmãos, eu nasci num lar muito desestruturado, uma família materialista, uma família de posses financeiras, família bem de vida, e uma família destruída pelo diabo. Minha mãe, minha avó amava a feitiçaria. Quantas vezes eu acordei no meio da noite e encontrava minha avó e minha mãe fazendo despacho de macumba. Família totalmente desestruturada. Meu avô era um homem, ele se dizia ateu. Ele não era ateu, ele gostava de zombar da fé de minha avó, zombar da Umbanda, zombar do Candomblé. Ele era um homem centrado. Meu pai era um homem perdulário. Perdulário é a pessoa que gasta muito dinheiro. Minha mãe era uma mulher que não administrava bem a sua casa. Dói falar isso, mas é verdade. E meu avô disse assim: eu não vou perder tudo nas mãos de meu genro e nas mãos de minha filha. Eu tinha 5 anos e ele disse: olha, hoje eu vou no cartório passar 2 casas para você, Ranieri, e para seu irmão um sítio e um armazém. Criança, eita, estou rico. Coisa de criança, né? E ele fez isso. Meu pai e minha mãe se separaram. E meu pai e minha mãe não herdaram nada de meu avô. Meu pai, até antes de morrer, quando se referia a meu avô, ele dizia: aquele velho. Aí, 1, 2, 3, 4 palavrões. Meu pai nunca perdoou meu avô. Para um homem que olhava para o passado, um homem com mágoa,
um homem que não tinha alegria de viver, um homem que se reportava aquela mágoa, porque ele, depois disso, ele teve que procurar táxi, procurar abrir bar, procurar outras profissões, porque não estava mais beneficiando-se do fator financeiro de meu avô. Então, um homem que olhava muito para trás. Se não fosse Jesus, eu também estaria no mesmo caminho do meu pai. Mas um dia Jesus me alcançou. E eu passei a olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Nos 3 exemplos citados por Jesus, as pessoas tinham suas razões. As pessoas tinham suas justificativas para adiar o seu compromisso com Jesus. Mas Jesus as desconsiderou, isto é, desconsiderou todas as suas justificativas, porque a obra de Jesus é urgente. O Brasil ainda não é um país evangelizado. Não é. Há 40 milhões de evangélicos, mas de qualidade inferior aos evangelhos. Nós precisamos evangelizar nossa pátria. Há muitas pessoas que ainda não sabem o perdão de Jesus, que não conhecem o poder transformador do Evangelho, que não foram alcançadas pela graça de Jesus, que precisam libertar-se. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Precisam conhecer a verdade, ser libertos de seus medos, de suas dúvidas, de seus complexos, de suas dificuldades, para em Jesus realizarem-se como pessoas. Porque embora Jesus prometa um caminho estreito, um caminho de sofrimento, mas em Jesus nós somos realizados. Em Jesus nós enxergamos a razão da nossa existência. Em Jesus sabemos para o qual fomos criados, para o louvor e a glória do seu nome. Em Jesus somos restaurados à imagem de Deus. Em Jesus nós entendemos que a nossa missão aqui é urgente. Quem aqui vai viver 120 anos? Não vai. O pastor Ranieri vai lá para Paraíba me agorar? Não, mas é a realidade. É a realidade. Ninguém vive tanto tempo assim. A obra é urgente. As pessoas precisam entender que Jesus é a única opção para a sua salvação. As pessoas têm que entender que só Jesus perdoa os pecados da humanidade. As pessoas têm que entender que só Jesus escreve os seus nomes no livro da vida que está no céu. As pessoas têm que entender que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus abençoa, que só Jesus restaura você à imagem de Deus. Somente Jesus. Por isso que a obra é urgente. Por isso que eu não posso fazer cena com Jesus. Por isso que eu não posso esperar que meu pai morra para eu ser crente. Por isso que eu não posso voltar para casa e olhar para o passado, as mágoas. Eu tenho que largar tudo isso e seguir a Jesus, porque Ele é o melhor amigo que nós temos. Ele é o Senhor. Abriu mão de sua glória por um pouco de tempo e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Todas as pessoas que conheceram Jesus, elas foram impactadas pelo seu amor e sua graça. Nem todos seguiram a Jesus. O jovem rico foi embora triste, mas ele conheceu Jesus, rejeitou a graça soberana de Deus. Todas as pessoas tomaram decisão ao lado de Jesus, ou rejeitaram a Jesus, ou aceitaram a Jesus, ou melhor, renderam-se a Jesus. Então não coloque o dinheiro em primeiro lugar, não coloque a família em primeiro lugar, e não coloque seu passado tenebroso em primeiro lugar. Siga Jesus. Venha anunciar o reino de Deus, porque hoje Cristo quer te salvar. Tenho certeza disso. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer lhe dar a vida eterna.
Ele quer fazer de você, moça, uma moça de Deus. Ele quer fazer de você, rapaz, um rapaz de Deus. Ele quer fazer de você, homem, um homem de Deus. Ele quer fazer de você, mulher, uma mulher de Deus. Ele quer fazer de você uma nova criatura, vivendo para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Nesta noite, você já tomou uma decisão? Sim. Você tomou uma decisão ao lado ou de Jesus ou longe de Jesus? E se você, nesta noite, está entregando sua vida a Jesus, você podia orar comigo assim. Você repete assim comigo, em baixa voz, só você e Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Perdoe os meus pecados. Eu rejeito o mundo mau. Eu rejeito a carnalidade. Eu rejeito Satanás. E eu me rendo e me entrego completamente a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Salva-me. Tem misericórdia em minha alma, porque eu quero somente a Ti. Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Se você orou com convicção esta oração, e nesta noite você quer publicar a sua decisão ao lado de Jesus, onde você está, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Há alguém aqui esta noite quer entregar a vida a Jesus? Levante a sua mão em nome de Jesus. Há alguém que se encontra afastado da igreja, já frequentou a igreja e quer voltar para os braços do Pai? Onde você está? Levante a sua mão em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não vive em função do dinheiro. Não vive em função da sua família. Não vive em função do passado. Viva para Deus. Viva para Jesus. Alguém assim quer publicar a sua fé ao lado de Jesus agora? Levante a sua mão em nome de Jesus. Com coragem, diga: eu quero seguir a Jesus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Há alguém assim? Eu não vou insistir, porque eu sei que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, deixe Jesus mudar a sua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ediel. Estamos chegando, amados irmãos, ao término do nosso culto nesta noite. Queremos agradecer a Deus pela vossa vida, pelos nossos visitantes e estender o nosso convite. Nós estamos aqui todos os domingos, das 8 da manhã às 10 e à tarde das 5h30 às 7. Então você é o nosso convidado todo especial. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E não deixe que a oportunidade se restrinja na sua vida. Amanhã talvez não exista para nós. O dia é hoje. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Essa é a palavra de Deus para nós. Portanto, nós queremos agradecer, pastor Ranieri, que o Senhor Deus lhe conceda verdadeiramente a graça, e muito obrigado por ter atendido o nosso convite de estarmos aqui. O irmão sabe que nós não temos nenhuma hipocrisia no dizer que nós amamos o irmão, né?
foi um amor à primeira vista. Eu não conhecia o irmão, fui conhecer lá na Paraíba, lá em Patos, né? O irmão é Paturi. Quem é de Patos é Paturi, né, pastor? Patoense. Então, que o Senhor continue abençoando o amado irmão, sua igreja. O irmão está em transição de ministério, né? É provável que o irmão vá mais para distante um pouquinho, 100 e poucos quilômetros de Patos a Caicó, no Rio Grande do Norte. Uma cidade que nós conhecemos, uma cidade boa também. Acho que o homem só gosta de cidade boa, né? De igreja, cidade boa. Mas que Deus conceda assim a graça verdadeira na vida do pastor Ranieri, né? E tenha um retorno brilhante debaixo e na proteção do Senhor. A todos que Deus os abençoe e vos guarde. De pé, amados, oremos ao Senhor, agradecidos, e eu ainda quero convidar o pastor para estar aqui impetrando a bênção dos apóstolos, logo após a nossa oração. Mais uma vez, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. Agradecidos, meu Deus, pela tua presença, pelo teu amor, Senhor, pela alegria, meu Pai, de estar, Senhor, na tua presença santa, maravilhosa, meu Deus, em que nós sentimos de fato, Senhor, o agir do teu Espírito. Às vezes, Senhor, queremos questionar, mas quem somos nós, Pai? Sabemos, e aquilo já foi dito, meu Deus, que quem converte é o Senhor, é o Espírito Santo. E, portanto, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo trabalho da primeira Igreja Batista aqui nesses 2 dias, Senhor, e durante toda a sua vida, durante esses 33 anos de igreja organizada, de 54 anos como agência evangelizadora nesta cidade. Nós te somos gratos, meu Deus, e pedimos-te, ó Pai, que enquanto, Senhor, aqui nós estivermos, Senhor, que possamos ser, meu Deus, de fato, de verdade, evangelizadores, anunciadores da tua palavra, Senhor, e boas e verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, nós te agradecemos, te pedimos, Senhor, um retorno aos nossos lares, Senhor bendito, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, com as orações silenciosas, nós nos despedimos.